Pregou algo antes de começar o retiro, na semana anterior ao retiro, uma pregação sobre fazer discípulos. E foi uma introdução a um conjunto de pregações que nós do presbitério estudamos juntos e vamos continuar aqui, tá? Sobre a ordem de Jesus, que está em Mateus 28, de 18 a 20. Vamos ler mais uma vez. Eu vou ler aqui, vocês acompanham Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para concluirmos esse conjunto de pregações, ainda levaremos outros momentos. Hoje também eu não vou concluir. Para os líderes, eu preguei tudo num dia só. Quando terminou o dia, eles estavam parecendo... eu não sei nem descrever o que eles estavam parecendo, mas assim, aquele cenário de fim de feira, sabe como é assim, um cenário assim, apocalíptico. Então nós decidimos pregar isso para a igreja assim, bem devagarzinho, com paciência. Então, só para revisar, quem não assistiu à pregação anterior, ela foi gravada, ela foi transmitida ao vivo pelo Facebook. Essa está sendo também, Lula? Está sendo transmitida. Tem irmãos que moram longe, que estão assistindo. Tem irmãos doentes que ficam em casa e estão assistindo. Então, a gente está transmitindo pelo Facebook as pregações. E ela fica, a vantagem de transmitir pelo Facebook é que ela fica lá, depois da transmissão. Então, quem puxar aí as postagens de um mês para trás, vai encontrar uma pregação de pega sobre esse mesmo assunto, chamado Segue-me, essa pregação de fazer discípulos, e as pregações todas dos retiros, tá? Então, a gente leu esse versículo sobre fazer discípulos, e nós focamos o primeiro ponto, para a gente entender o que é fazer discípulos, é saber o que é um discípulo. Então, nós passeamos pelas Escrituras à busca de características de um discípulo, que Jesus mesmo falou, e usando esse termo discípulo, porque serve como característica de um discípulo qualquer coisa que Jesus fala sobre seus filhos, sua igreja, sua noiva, tudo que tiver escrito sobre a gente é característica de um servo de Deus. Tanto faz dizer na Bíblia crente, discípulo, evangélico, é tudo sinônimo, é tudo a mesma pessoa, é a gente, é quem nasceu de novo, quem é filho de Deus, onde quer que ele se reúna. Se ele nasceu de novo, ele é um filho de Deus, é meu irmão, é teu irmão, e é chamado pelo Espírito Santo a ser um discípulo. Então a gente viu que um discípulo é um aprendiz, é alguém que está aprendendo. A gente viu que um discípulo é alguém que ama a Cristo, que permanece na palavra, que ama mesmo seu pai, mãe, irmãos, filhos e a própria vida, que renuncia tudo quanto tem, que guarda os mandamentos do Senhor. É alguém que tem fé. Então um discípulo é um crente. Um crente significa aquele que crê, aquele que tem fé. Então, um discípulo de Jesus é uma pessoa que nasceu de novo para se tornar um discípulo. E que, ao se tornar um discípulo, ele vai adquirindo características que o identificam. Jesus deu como maior característica que identifica um discípulo o amor. Ele disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Então a gente deve estar matriculado numa escola que toda a nossa ação como igreja culmine com um fenômeno chamado multiplicação de discípulos. Todas as nossas ações, elas terão valor eterno se elas satisfizerem esse desejo de Jesus, que gerou a ordem de Jesus de fazer discípulos. Então, eu tenho que fazer as perguntas: eu sou um discípulo? Eu estou vivendo como discípulo? Minha vida expressa as características de um discípulo? Se alguém que não me conhece me ver, me flagrar no meu dia a dia, ele vai desconfiar que eu sou um discípulo de Jesus?
que quando você veste uma camisa que diz assim, eu sou discípulo, o que as pessoas vão ver na sua vida? Que as pessoas vão ler a frase na sua camisa e vão ler sua vida, né? Suas reações. Como é você numa fila? Como é você no trânsito? Como é você em casa? Como é você na TPM? Existe um jeito de um incrédulo passar por TPM e um jeito de uma discípula passar por TPM. Um discípulo também, porque a TPM afeta todos da casa. Da minha em especial, às vezes ocorre o alinhamento dos planetas, que é 4 de uma vez só. TPM significa tenha paciência, marido. Vai passar. Como você passa pela vida? Então, todos os dias, nós estamos matriculados nessa escola. É uma escola de tempo integral, onde o maior professor é o Espírito Santo, que mora dentro de nós, dizendo, vá por ali, não faça isso, assim não, calma, se aquiete, tenha paciência, eu tenho controle. O Espírito Santo nos lembrando as Escrituras. Tem os irmãos. O sofrimento é um dos professores dessa escola. Na escola do discipulado, o nosso mestre é o maior exemplo. E a Bíblia diz dele assim, lá em Hebreus, diz assim, Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, que ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus, que é Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, imagine a gente. Então o sofrimento é um dos professores dessa escola. É uma matéria que ele ensina chamada tribulação. E quando a gente passa pela tribulação e paga por média essa cadeira, a gente cresce mais. Quando a gente é reprovado, aí a gente repete essa disciplina. A gente volta, né? E vai encontrar quem? O mesmo professor, o sofrimento. Até você passar por... Sabe como é que você aprende e passa por média? Quem estuda na universidade sabe que quem já pagou uma disciplina, ele tem uma série de dicas para quem está entrando ali. Chama de o leite. Eu vou dar o leite aqui da tribulação. Louve a Deus no meio da tribulação. Louve a Deus. Simplesmente louve. Está sofrendo? Louve. Está doendo? Louve. Está demorando? Louve. O seu louvor enche os céus com um boletim bem azulzinho assim, ó. 10, 10, 10, 10, 10. Aí Deus diz assim, agora eu vou colocar ele no outro patamar, noutra etapa de crescimento, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, somos discípulos de Jesus. Estamos matriculados numa escola onde a gente vai aprender cada dia ser igual a Ele. Outra coisa que a gente aprendeu sobre um discípulo é que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Você vai receber o diploma no dia que você for igual ao seu mestre. Enquanto você não tiver esse diploma, você continua matriculado numa escola. Outro professor é um professor que tem na Bíblia chamado Zausoto. A Bíblia tem um negócio chamado uns aos outros. Então ele diz, amai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, puxar aos outros, né? Então, essa palavra de Deus que nos chama a conviver uns com os outros, sendo hospitaleiros, amorosos. Só que é o seguinte, a gente é tudo aluno, esse uns aos outros, a gente é tudo aluno, certo? Então, além dos professores que são excelentes, você tem lá o Espírito Santo que nunca erra, você tem o Pai que nunca erra, você tem Jesus que nunca erra. Aí esse professor que apareceu agora na escola, ele sempre erra, certo? A gente, como aprendiz ainda que somos, nós somos todos aprendizes, então a gente mesmo, até sem querer, imprime sofrimento nos outros. Porque o jeito normal de uma pessoa ser já irrita o outro, sem a pessoa fazer nada. Só o jeito de uma pessoa ser, convivendo com a outra, já irrita o outro. Não precisa de muita coisa não, né? Eu fiquei pensando assim, como Jesus é lindo. Agora mesmo de manhã, a gente louvando a Deus aqui, Luciano hoje baixou a unção da dança dele, né? Então, ele passou a reunião toda só com música, sem música, com ritmo, sem ritmo, ele só... Né? E eu dizendo, papai, para Jesus é uma noiva linda, né? Como Jesus é noiva? Minha noivinha dançando para mim, né? Quem sabe para Toninho
Você nunca vai ver Toninho dançando assim. Quem sabe Toninho está ali. Outro presente. Meu Deus, eu tenho meus companheiros. E quando Beguinha está assim, Beguinha, né? Eu fiquei pensando em mim mesmo. Eu ficava às vezes parecendo aquele... Quando eu era menino, tinha um camarada que ficava dançando na rua do Paulistão da Malha, fazendo propaganda da malharia, né? E às vezes eu estou aqui no louvor e eu me empolgo. Então, diante de Deus, eu estou me sentindo a pessoa mais livre, mais linda do mundo. E quem está do meu lado tem que sofrer com aquela criatura, sem ritmo, sem... Então, basta nós existirmos. A barba de um incomoda, o cheiro do outro incomoda. Cheiro é que incomoda mesmo, que o cheiro é que chega primeiro, né? Não vai chegando ali no portão, alguém diz, chegou irmão fulano. Ou irmã fulana, né? Mas a gente, nessa escola da paciência, de convivência, todo dia, a gente está aprendendo a ser igual a Jesus. Aprendendo a amar, aprendendo a servir, aprendendo a perdoar, aprendendo a ser paciente. Quando então a gente casa, aí a gente se matriculou com um professor chamado Casamento. Pense num professor chamado Casamento. Esse é difícil. Ali é a matéria mais difícil que tem. Porque todo dia aquelas duas pessoas se amam, se abraçam, se perdoam, se curtem. Mas todo dia a carne de um está bem pertinho da carne do outro. Porque aqui na reunião, a gente é bom demais. Tem uma história bem antiga. Eu já vi essa história assim. Um amigo meu mesmo já passou por isso. Talvez eu mesmo agora seja um personagem dessa história. Mas eu tenho um amigo que ele me contou que quando era menino, ele chamou o pai e disse, chamou a mãe. Aliás, ele disse, mãe, vamos propor ao pai para trazer a cama da gente aqui para o local de reuniões da igreja. Aí a mãe disse, por quê? Disse que o pai aqui é tão bonzinho. O pai aqui na igreja é sorridente, né? O pai era o pastor da igreja, né? E esse meu amigo, ele me contava essa história. E essa história já se repetiu tanto que tem até música evangélica que o tema é esse. Pai, vamos trazer a cama para a igreja, porque aqui o Senhor é uma bênção, né? Quem sabe hoje eu sou o pai dessa história, né? E alguém diz, meu pai é tão sorridente ali na reunião, ele pregando, ele é uma bênção, né? Agora, como é a gente em casa, como é a gente quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, quando a gente está com fome, como é a gente quando a comida queima, aquele cheirinho de cuscuz queimado. Alguém me arranja um copinho da gente ali? Um irmãozinho ali que está mais perto, ali atrás. Deus é bom. Quando o Beguinho está pregando, aparece 2, 3 copos d'água aqui. A igreja vai ficar com inveja. Eu tenho que apelar. Igreja é lugar de aprender, né? Qualquer dia eu vou ser tão carinhoso como o meu companheiro para receber pelo menos um copo d'água quando eu prego. Deus é bom. Irmãos, muito obrigado. Está certo. Geralmente eu não tomo água não, mas aqui a garganta está pedindo. Bom, isso tudo foi o tema da outra pregação. Características de um discípulo, e tem um processo que está acontecendo no dia a dia. E todos nós estamos matriculados numa escola que a gente vai aprender. O que eu gostaria de sugerir a vocês, como exercício, é o seguinte, é que sempre no colégio, quando a gente vai aprender, tem um aluno que é muito bom em química, outro que é muito bom em matemática, outro que sabe tudo de inglês. Aí, uma das formas da gente aprender é a gente pedir ajuda ao amigo, não na hora da prova, que aí é cola, mas é pedir ajuda na hora que a gente está se preparando, né? Não tem isso? Então, você não vai pedir ao aluno que não sabe nada de matemática para ele te ajudar com matemática, né? Às vezes até grupos se juntam e onde um é bom em cada matéria e cada um ajuda o outro. Bom, eu vou dizer o seguinte, em cada área dessa, nós temos irmãos aqui que são uma bênção e um exemplo. Tem uma pessoa aqui na igreja
que ela visita tanto, que em muitos momentos da vida eu achei que ela era onipresente. Porque às vezes eu saía de carro e ela saía a pé ou de ônibus. E eu saía de carro para um canto, quando eu chegava encontrava quem? Vocês acham que é quem que eu estou falando? Tem Moroni, mas tem uma versão mais antiga que Moroni mesmo. Graça. Aí a gente rodava, ia visitar outro canto, quando chegava ali, quem encontrava? Graça. Né? Então, graça sempre foi uma graça, né? Então, quer aprender sobre visitar? Vá se juntar. Quer aprender sobre evangelizar? Gente, que coisa linda o que Wagner contou ali naquele retiro. Uma das coisas mais especiais para a gente for ver aquele testemunho sobre Coríntios. Quer aprender a evangelizar? Vá para perto de Wagner, vá para perto de Vitor, vá para perto de pessoas que evangelizam. Quer aprender a orar? Se junte com Nida, se junte com Francinaldo. Né? Quer aprender a ter comunhão, a ser hospitaleiro? Vá para casa de Bega. Casa de Bega é o palácio da hospitalidade. Né? Essa semana mesmo, Ana viajou, está em João Pessoa, cuidando da mãezinha dela, e Bega fez o almoço para o presbitério sozinho. Eu já tinha cancelado. Ele fez um almoço sozinho, não, com sua família, né? Com Luísa, com a sua casa, com seu ônibus, a sua gente lá preparou um almoço delicioso para nós. É assim, gente, em cada área da vida, nós temos alguns de nós aqui que são excelentes. Tem pessoas que são excelentes conselheiros, pessoas que têm um amor. Então, esses dias eu estava pensando sobre quase tudo que a Bíblia fala sobre boas obras. A gente tem que tomar umas aulas com Charles Mills. A gente tem que aprender sobre todas as áreas da vida, uns com os outros. Quer ver um cara aqui que é um professor aqui entre nós, é Francisco, de Barra Santana. De vez em quando vem alguém aqui de fora, aí chega assim, eu queria estar perto aqui dos pastores, dos irmãos, para aprender. Ele quer aprender mesmo. Chega ali perto do Francisco. Se você sair daqui com alguma lição que você aprender com o Francisco, você sai daqui com a melhor lição que você tem para aprender com alguém. Um homem simples, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, de intrepidez. Cara, que é um exemplo. Então, na igreja, nós temos o exemplo de um que estimula o outro, o exemplo do outro que estimula o outro. Vamos nos ajudar uns aos outros e vamos nos estimular uns aos outros para todo mundo passar nas matérias, amém? Para ninguém ficar reprovado. A Bíblia diz assim, vede que ninguém se atrase. Então vai ser assim, que ninguém fique para trás, que ninguém se desanime. E sabe qual é um negócio que reprova a gente? É um negócio chamado raiz de amargura, que trava. Então ele diz assim a Bíblia, vede que ninguém seja enganado, que nenhuma raiz de amargura brotando interrompa o fluxo de crescimento natural. É natural para uma pessoa crescer. O médico que cuida das criancinhas, o pediatra, ele faz uma curva de crescimento. Se para de crescer, alguma coisa está errada, está faltando alguma vitamina, está faltando alguma coisa. É normal que a igreja cresça, é normal que a igreja se multiplique, é normal que cada dia que passa a gente pareça mais com Jesus. Se não está acontecendo, está faltando alguma coisa, está faltando uma vitaminazinha, está faltando uma imposição de mãos, uma oração, um exemplo, um conceito, uma palavra, um puxão de orelha. E a gente precisa na igreja prover isso. Quem é esse professor? Os outros, né? Uns aos outros, né? Então, é muito importante que a gente busque isso. Mas nada disso que eu falei até agora é o tema da minha pregação. O tema da pregação de hoje, que vai começar agora, é o seguinte: é que quando Jesus deu a ordem para fazer discípulos, esse tipo de pessoinha que ele quer, de gente que é igual a ele, de gente que ama, de gente que serve, de gente que permanece na palavra, de gente que ama o Pai mais que é tudo, gente que negou o nascimento, tomou a cruz, gente que está matriculado numa escola, que está aprendendo a ser igual a Jesus. Essa turma, essa gente, recebeu uma ordem bem específica: ide e fazer discípulos de todas as nações. O tema da pregação de hoje é essa: todas as nações. Então nós vamos ler mais alguns versículos sobre isso, tá? Se a gente entende que isso é uma ordem, não é uma opinião de Jesus, não é um pedido de Jesus, um desejo de Jesus, um sonho de Jesus, é uma ordem de Jesus. E quem é Jesus na igreja? Nessa escola ele é o diretor, ele é o Senhor, ele é o dono.
Então, um discípulo, ele é alguém obediente ao seu Senhor, ao seu mestre. E o nosso mestre, o nosso Senhor, ele deu uma ordem. E essa ordem inclui a extensão, onde o Senhor quer que a gente atue. E de fazer discípulos de todas as nações. Eu era tão tonto quando eu era mais jovem, que eu achava que eu só podia fazer discípulos aqui em Campina Grande. Eu achava que eu não podia fazer discípulos em outro lugar, não. Tanto que eu trabalhei muitos anos em Caruaru. Eu até preguei o evangelho em sala de aula. Eu pregava o evangelho assim, mas numa expectativa de alguém um dia aparecesse lá para fazer discípulos, para acolher, para... Eu nunca me imaginei como sendo alguém que, pelo fato de eu passar 2 dias por semana em Caruaru, eu era tão responsável por fazer discípulos em Caruaru como em Campina Grande. Então, anos se passaram até que eu entendesse que a ordem de Jesus é: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí quando você for revestido de poder, aí ele diz uma coisa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, primeiro em Jerusalém, depois em Judeia, depois e depois errado. Não tem nada disso. É assim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria e também os confins da terra. Então não é primeiro em Jerusalém para depois ir para a Judeia. É tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Jerusalém era a capital ali. Aí Judeia era aquela região. Samaria era o país vizinho. E os confins da terra. O Senhor quer que sejam multiplicados discípulos de todas as nações. Um próximo ponto dessa pregação, a próxima pregação, vou dar um spoiler aqui. O spoiler, a próxima pregação. Qual é? É como Jesus fez. A gente vai ver o exemplo de Jesus. Como Jesus praticou isso, ele deixou um exemplo para nós. Uma das coisas que a gente vai ver nessa pregação é que ele passou o tempo todo andando, de cidade em cidade. Ele parava pouquíssimo tempo num lugar só. Ele rodou todas aquelas cidadezinhas e povoadas onde havia judeus. Ele veio especialmente para os povos judeus. Então, onde tinha um judeu morando, em todas as cidades da Judéia, da Galileia, ele pregou o evangelho. Então, vamos ver aqui, por exemplo, em Salmos 22, 27. Vou ler essa palavra aqui. Uma palavra, uma profecia antiga sobre a extensão do evangelho, né? Esse que eu citei foi Atos 1:8. Esse agora a gente vai ler, que é Salmos 22, 27. Diz assim: os confins da terra se lembrarão do Senhor e a eles se converterão. Olha essa profecia. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a eles se converterão. Diante deles se prostrarão todas as famílias das nações. Isso cumpre a profecia do Senhor, que o Senhor disse a Abraão, que ele teria uma descendência, e daquele descendente seriam benditas todas as nações da terra. Então sempre foi propósito de Deus que através do seu povo, o Evangelho, o amor de Deus, chegasse a todas as nações, para que todos os povos o adorassem. Todo mundo foi criado para adorar a Deus. Quando alguém vive sem Deus, vive triste. A Record fez uma novela sobre Jesus. Eu compartilhei no grupo do WhatsApp da igreja um vídeo que assisti essa semana. O ator que fez o papel de um dos zelotes na novela de Jesus, ele é um cara, o Zelote é um partido político do tempo de Jesus que luta pela Revolução Armada. Alguns dos discípulos, inclusive, foram zelotes. Esse Zelote era um cara radical, era o cara da Revolução Armada, da esquerda sangrenta. E um deles se converte a Cristo já no fim.
E tem uma hora, uma cena, em que um dos centuriões que está caçando o corpo de Cristo e os apóstolos, já depois que Jesus ressuscita, prende ele é muito espancado, e ele diz, o personagem diz assim, né? Eu creio que Jesus ressuscitou, você não vai encontrar o corpo dele, ele ressuscitou, ele está vivo. E o cara ameaça machucá-lo mais, ele disse, você pode até me matar, mas eu não vou negar Cristo, eu creio nele. Bom, aí quem está contando essa história, que eu estou contando a vocês aqui, é o ator que fez esse personagem, dizendo assim, que ele acreditava em Cristo como um ser histórico, como uma pessoa boa que passou pela terra, mas depois que fez essa novela, que ficou repassando, ensaiando, vendo, ouvindo esses textos sobre Jesus, ele diz, Jesus mudou minha vida, hoje eu sei que Jesus é Deus, e que Jesus é Deus que se fez carne e veio dar um exemplo a nós. Aí ele diz assim, Jesus salvou meu casamento. Aí o que é que ele diz? Porque eu tinha tudo que todo mundo queria ter, fama, sucesso, estava no auge da minha carreira. Para todo mundo eu era o máximo, mas dentro de mim eu só pensava em suicídio. E eu ficava pensando assim, como é que eu tenho tudo que as pessoas querem ter e eu só penso em me matar, em tirar a minha vida? Aí ele responde, eu não sabia, mas o que eu tinha falta, o que eu sentia falta era de comunhão com Deus. O homem foi criado para viver com Deus, para viver em comunhão com Deus. E o pecado gera uma inimizade, uma separação com Deus. E não só o diabo fica acusando, ele mesmo tenta a gente, como ele depois acusa, como o nosso próprio coração não encontra alegria, encontra diversão, entretenimento, passatempo, mas alegria de verdade, só em paz com Deus. E Jesus veio para fazer a ponte, a reconciliação. Jesus veio para trazer paz com Deus. Então, gente, o Evangelho precisa ser anunciado a todas as pessoas precisam ouvir isso. Todas as pessoas precisam saber que Deus, o Todo-Poderoso, Ele é irado contra o pecado. E a justiça dele se manifesta do céu contra o pecado, contra a iniquidade. Todo tipo de desgraça que tem na terra é consequência da ira de Deus contra o pecado. E a pior ainda vai chegar. É a morte eterna, é o lago de fogo e enxofre. Mas que Deus, por amor, Ele colocou em Jesus toda a punição que era para cada um de nós. Os pecados de todo mundo foram imputados sobre nós, foram colocados sobre nós pelos nossos próprios atos. Mas Deus fez uma troca graciosa. Pegou todos esses atos pecaminosos nossos e colocou em Jesus, sem Jesus nunca ter feito nenhum ato pecaminoso, para poder colocar a justiça de Jesus sobre nós e nos receber na eternidade. Nós necessitamos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos fazer com que todos os povos o conheçam. Alguns dos irmãos André, Lieve, Beguinha, Sueli, estiveram andando pelas ruas das aldeias ali do sul de Moçambique, e ao falar de Jesus, pessoas perguntaram assim, quem é ele? Ele mora onde? Ele é um jogador? Ele é lá do Brasil? Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu e Bega fomos no Museu da Bíblia, e tem uma prateleira lá que nos assusta, porque tem uma prateleira assim com Bíblias de todas as línguas que foram traduzidas, e uma outra prateleira com livros de brincadeira, livros falsos. Só tem a capa do livro. E esses livros ali representam, cada um tem um nome, representam as Bíblias que não existem, as línguas que não têm nenhuma coletânea de versículos. Porque para essa estante, basta ter 50 versículos traduzidos que já está lá de cá. Aquela estante que não tem nenhuma coleção de versículos traduzidos, mas são milhares de gente que sequer a Bíblia tem acesso, gente que é perseguida, gente. Então Deus quer que todas as nações, que todos os povos conheçam esse seu amor, conheçam a sua história de amor, porque todos os povos conhecem um pecado,
Todos os povos conhecem o vazio, todos os povos conhecem a depressão, todos os povos conhecem o suicídio, todos os povos conhecem a doença. Mas muitos povos ainda não sabem que tem jeito, que tem solução, que tem perdão, que tem salvação. Então nós precisamos pensar muito além disso aqui. Nós não podemos nos banquetear aqui. E olha que alguém que saiu de casa, acordou cedo, tomou um banho e veio para cá. Tem outro que está assistindo em casa. Para você também. Coraçãozinho para você também está em casa. Deitadinho, confortável na sua caminha, não tem nem coragem. Não pode, uns estão doentes, outros estão longe. Mas uns ficam. E ser irmão, isso mesmo, paradinho, deitado eternamente no berço esplêndido, ou nas nossas reuniões, ou nas nossas casas. Olha que o revezamento é bom. Hoje tem bem menos gente que na outra reunião. Porque tem gente que não tem capacidade de ir uma vez na semana. Imagine que o nosso convite é fazer discípulos em todos os povos, povoados e nações. Então, os jovens têm um avanço evangelístico marcado todos os meses. Além de tantas outras coisas que já acontecem, mesmo sem esses avanços. Tem gente indo regularmente para Boa Vista, para Barra de Santana, para Lagoa Seca, para Galante, para Areal, regularmente. Tem gente indo para cidadezinhas, para locaizinhos. Tem Xandos Pereira, tem Ingá, tem Barra de Santana, tem Queimadas, tem Barra de João Leite. É muito lugarzinho. Pocinhos tem irmãos lá que precisa ser visitado, ser pregado o evangelho, de cidades que já tem alguém lá. E todas as outras cidades, e todos os outros povos, que não tem ninguém. E nós precisamos ir pregar o evangelho a toda criatura, né? É o que está em Marcos 16:15. Diz que Jesus ir e pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Então, nós precisamos nos animar a fazer isso. E tem irmãos que têm usado a sabedoria. Tem irmãos que descobriram regiões no Peru que não tem acesso nem sequer de estrada para chegar lá. Além dos perigos todos de quem domina as estradas, que é proibido passar e inacessível, é muito alto. Sabe o que os caras fizeram? Eles construíram rádios com bateria solar, sintonizados exclusivamente em umas rádios que eles criaram, que pregam o evangelho 24 horas por dia em línguas diferentes. As línguas que eles vão aprendendo, os idiomas, eles vão criando. E esses rádios são distribuídos assim, cai do céu com um paraquedas assim, e aquele rádio vai caindo, onde tem gente. As pessoas, quando pegar aquele rádio, já vai estar ali sintonizado. Quando ela vê que tem um botão ali que dá para mexer, sintoniza no outro rádio, até deixar uma língua que ele reconheça. E tem irmãos pregando o evangelho de diversos modos. Tem gente que tem dedicado sua vida a traduzir a Bíblia. Nós precisamos orar por essas pessoas, orar pelas missões, orar pelos que estão nos povos perseguidos, nos países em perseguição. Tem gente disposto a fazer qualquer loucura de amor, a viver em qualquer lugar com o mínimo possível para servir Jesus. Tem gente que está sendo preso por amor a Jesus. Então, gente, quem vive no conforto da igreja local, pensando só na sua profissão, no seu trabalho, no seu ganha-pão, na sua empresa, faz algo parecido com aqueles leprosos. A Bíblia conta uma história que o povo de Israel estava sitiado pelo exército inimigo, morrendo de fome e de sede lá dentro. 4 leprosos têm um pensamento assim: se a gente entrar na cidade para pedir esmola, ninguém tem lá nada para nos dar. Claro, está todo mundo morrendo de fome. Se a gente sair, o exército mata a gente, porque esse povo nem morava dentro da cidade, que era leproso, e o cerco ficou por fora do local onde eles viviam. Então, eles raciocinaram assim: vamos lá no exército inimigo. Porque das duas, eles nos matam de vez, ou eles nos dão alguma comida. Quando eles chegam lá, Deus tinha vencido a guerra e ninguém sabia. Os inimigos tinham ouvido um barulho e tinham batido em retirada e abandonaram tudo. Eles saíram correndo desesperadamente, que deixaram todos os
seus pertences ali, inclusive muita comida. Esses 4 homens entraram numa barraca, pegaram tudo que queria, joias, pertences, comeram, mas naquela coxinha de galinha ali, bem assadinha, né? Um suquinho de uva, né? Fermentadozinhos, que uma vez saiu, né? Quando foram noutra, não tinham mais nem onde colocar objetos. Aí eles disseram assim: não é bom o que fazemos aqui. Hoje é dia de boa notícia. Nós não podemos ficar aqui. Nós precisamos ir anunciar a quem está morrendo de fome que tem comida aqui fora. Quem perdeu tudo, quem vendeu tudo pelo último pedaço de pão, precisa saber que tem riquezas aqui para ser saqueadas. E eles entram na cidade para anunciar às pessoas a boa notícia: a guerra acabou, tem comida lá fora, tem água lá fora, vamos desbloquear as fontes das águas, vamos nos alimentar. Então, enquanto estamos aqui curtindo a nossa vida, tem gente deprimida, sofrida, destruída, endemoniada, que não sabe que tem paz, que tem salvação, que tem alegria, que tem bênção, que tem a certeza da vida eterna. Tem muita coisa disponível para os povos e nós precisamos nos sentir responsáveis por isso. Agora, uma outra coisa para a gente ler aqui é Romanos 10, de 11 a 15. Romanos 10, de 11 a 15. Ao ler esses textos, cada um de nós precisa entender assim. Cada um de nós. Quem é responsável pelas missões não é Sueli, não é Vitor, não é Wagner, não é Peguinha. Cada um de nós é responsável pelas missões. Cada um de nós é responsável. Ou indo, ou orando, ou contribuindo, intercedendo, tendo ideia, colocando os dons à disposição. Então imagine que esse técnico em eletrônica que inventou esse rádio, que só sintoniza essas estações, que funciona com bateria solar, que resiste a uma pancada. O cara usou todo o talento dele, toda a ciência que Deus lhe deu, o privilégio de conhecer, para a glória de Deus, para anunciar o Evangelho. Então, o conhecimento de outros idiomas, o conhecimento de técnicas de comunicação. Eu gosto de transmitir as pregações pela internet, porque tem gente que está muito sozinho lá do outro lado, e está ouvindo a palavra, está sendo edificado, está sendo consolado, está sendo confortado. A gente tem que usar todos os meios disponíveis a nós. Todos os meios para pregar o Evangelho a alguém. Então, aqui antigamente tinha gente que se levantava no ônibus, pregava para todo mundo dentro do ônibus. Glauber gostava muito de fazer isso. Tem gente que gosta de sair nas ruas, tem gente que vai para festas. Teve uma época que alguém evangelizou durante o São João. Alguém passou por ali e ouviu um Jesus te ama, ouviu uma palavra. Tem as praças. Mas assim, é muito importante que cada um de nós se sinta responsável pelas criaturas que vivem aqui, pelos familiares que moram ali, pelos parentes distantes e pelos confins da terra, onde existir uma pessoa. Então assim, toda vez que você ouvir uma reportagem, falar que tem um povo, uma nação, uma localidade, olhe por aquele lugar, olhe por aquelas pessoas. Tem gente precisando de Jesus. E diga, a principal oração que Jesus ensinou: rogai ao Senhor da seara, que enviou deles a sua seara. E eu estou aqui em Campina Grande com dezenas de pessoas disponíveis para ir. Então, outros precisam também se colocar diante de Deus, disponíveis para contribuir. Tem irmãos que vão ter o dom da generosidade, o dom de ganhar dinheiro muito fácil para ele, porque tem os dons e tem a habilidade, que outro luta e não consegue. Mas alguém vai conseguir recursos em abundância e precisa colocar esses recursos à disposição do que é eterno. Tem um filme chamado A Lista de Schindler, que é um cara que ele é alemão e ele começa a salvar judeus do Holocausto. E como é que ele salvava? Ele comprava dos soldados que ele tinha conhecimento
o direito de tirar um do país, pagava um dinheiro, e ele gastou toda a sua fortuna e salvou centenas e centenas de pessoas. E quando é a última cena do filme, ele olha para o relógio dele e ele chora muito, porque ele diz assim: por que eu ainda estou com esse relógio? Esse relógio poderia ter salvado mais um. Ele não está tão alegre no filme pelas centenas que salvou. Ele está triste pelos milhares que ele perdeu. Então, nós podemos ganhar vidas para Jesus. Nós temos dons, talentos, objetos, tempo. E quanto a gente perde do nosso tempo com coisas que não servem para nada. Eu e vocês. Como nós perdemos tempo, um tempo que pode ser útil para a glória de Deus, um recurso que pode ser produzido para a glória de Deus, porque a gente vai entesourar tempo, memória, fotos, dinheiro, entesourar para o fogo comer. Qualquer dia chega, o fogo vai comer tudo. Os elementos em brasa arderão. Então, para que casas e bens? Para que títulos? O fogo vai comer tudo. Títulos dessa terra, doutorado, pós-doutorado. Para que títulos dessa terra? Para que bens nessa terra? Você diz, eu quero deixar para os meus filhos. A maior herança que alguém pode deixar para os seus filhos é a vida eterna, porque toda herança dessa terra é passageira, é vã. Toda herança dessa terra, ela é corrosiva, ela é vulnerável. Ela é perecível. Corrosivo é o aço que corrói, né? Ela é perecível. Essa vida nessa terra não tem sentido, não tem futuro. Investir nessa terra é como investir num banco falido. O banco já faliu, já fechou. Alguém diz assim: eu lhe vendo por R$10. R$10 só que tem uma dívida de 10 bilhões. Não vale a pena investir num banco falido. Não vale a pena investir num planeta falido. Vivemos os últimos dias dessa terra. Nós precisamos juntar tesouro no céu. E tesouro no céu é gente que vai para lá. É mandar gente para lá, mandar gente para lá, mandar gente para lá. Irmãos, vamos ler as Escrituras então. Eu pedi para você abrir em Romanos 10, de 11 a 15. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então a gente tem que pensar nisso. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos nos arrepender diante de Deus. Nós precisamos dedicar do nosso tempo, dos nossos dons. Aqui tem dias tristes para mim aqui, porque tem pessoas que estão disponíveis para ir para um lugar. Tem carga, tem desejo, se oferecem. Aliás, os 2 anos, por onde eu passei, alguém chegou para mim e disse assim: eu quero ser enviado para qualquer lugar. Eu não sei se é porque eu boto as coisas na internet, por causa da Querunto, porque eu já fui a alguns outros locais, eu não sei por que as pessoas me procuram a mim, mas uma pessoa chegou para mim e fez: acabei de me formar em enfermagem, nada nessa terra me apetece, eu não tenho desejo nem sequer de casar, se aparecer um marido, se Deus mandar, que for para a glória dele, mas eu quero servir ao Senhor. E ela disse para mim assim: não tem gente que entrega uma oferta, que entrega alguma coisa, eu estou me entregando. O que é que eu faço? Por onde eu começo? Para onde eu vou? Então, quantas pessoas completamente disponíveis e a gente não tem ainda recurso. Como fazer? Como fazer? Agora mesmo a gente tem essa próxima viagem para Moçambique e a gente tem 4 pessoas desejosas de ir, né?
Recurso zero. Mas pessoas. Então o mais difícil é o obreiro, que Jesus mandou. Rogue ao Senhor da Seara que envie obreiros à sua seara. E a gente está tendo, pela misericórdia de Deus, esses obreiros. E nós precisamos também pedir todo o esforço, toda a ajuda da igreja, para que a gente levante recursos para que essa obra aconteça, né? Toda terça de manhã eu estou me reunindo com uma parte do presbitério e mais alguns colaboradores para a gente conversar e orar sobre essa obra fora, em outros locais. Orem por esse tempo da gente. Quando nós colocamos no quadro assim, todas as cidades onde tem pelo menos um discípulo, a necessidade de ter um grupo caseiro. Tem locais que não tem um líder, nem perto de ser formado. Peça que alguém se mude para morar ali, para cuidar daquelas vidas. A gente precisa, como igreja, assumir um compromisso de oração. Essa semana de oração da gente, a próxima vai ser só no dia 20 de maio. A partir do dia 20 de maio. Nessas semanas de oração, e não só nelas, mas em todo o tempo, nós precisamos gastar tempo diante de Deus, pensando nos povos. Olha, sabe uma coisa que todos nós devíamos ter em casa? Era ou um globo terrestre daquele, ou um mapa mundo. A gente saía assim, pondo as mãos ali sobre aqueles nomes. Eu não sei nem onde é esse lugar aqui. Você nem que distância é, mas eu quero orar pelo povo dali, teus filhos que moram ali, quem está perseguido ali, orar pelas cidades, orar pelas nações. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, eu te darei os povos por tua sucessão, né? Esse clamor a Deus por povos para Cristo. Alguns homens de Deus na história faziam orações assim: Senhor, dá-me almas ou morrerei. Gente que gastava tempo em oração pela conversão de vidas. Evangelizar e ganhar vidas pelo mundo afora não é uma questão só de ir lá pessoalmente. A oração vai onde o dinheiro não vai, a oração vai onde a pessoa não chega. Deus pode mandar um anjo, Deus pode trasladar alguém. No tempo que não tinha avião, Deus tinha pressa de mandar Felipe para outro lugar. Foi o que Deus fez com Felipe? Desmaterializou ele aqui, rematerializou ele lá. Para o transporte mais rápido, né? Evangeliza com Wi-Fi, teletransporte, né? Então você imagine que a gente tem um Deus todo poderoso. Clamar ao nosso Deus pelos povos, pelas nações, é muito importante, Então as ideias que a gente tiver, aquilo que você gerar diante de Deus em oração, vamos produzir para a glória de Deus. Vamos fazer para a glória de Deus. É um trabalho que não para. Não é uma campanha assim: eita, alguém vai amanhã vamos ajudar. Não para. Até que todos os povos conheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Até que todos os povos conheçam que tem um Deus amoroso que os ama. E isso tem que ser cada povo aqui da Paraíba, cada povo aqui do Brasil, cada povo desse planeta. Cada bairro de Campina Grande, cada praça de Campina Grande, cada feira de Campina Grande. É esse desejo por amar vidas, por ganhar almas para Cristo, por evangelizar, por apoiar quem está evangelizando, por interceder por quem está pregando. Que o Senhor possa nos levar diante disso tudo, né? Lucas 24, de 46 a 48. Lucas 24, de 46 a 48. Lucas 24, de 46 a 48, diz assim a palavra: e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Então, a ordem do Senhor, que já foi lida em Mateus, em Marcos, agora em Lucas também é assim. No final de todos os evangelhos, diz que essa palavra de arrependimento devia ser pregada a todas as nações. Lá em Colossenses 1,6, fala também desse evangelho.
que chegou aos irmãos de Colossos, né? Colossenses 1:6. Diz assim: que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Desde que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Esse evangelho, Paulo testemunha, está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. O testemunho da Bíblia é que naquela época lá, o evangelho chegou em todo canto. Eles multiplicaram a palavra, a gente se espalhou por tudo quanto é lugar. Nós temos mais recursos, nós temos mais habilidades, nós temos mais tecnologia. Nós podemos levar esse evangelho. Tem irmãos que rodam o mundo exibindo um filme sobre Jesus, baseado no evangelho de Lucas. E exibem esse filme de Jesus para pessoas que nunca ouviram nem falar de Jesus. É tanto que quando Jesus morre, as pessoas que estão assistindo aquilo ali caem num pranto, porque a gente já chora só de ver a cena, mas já sabe o fim da história, que ele ressuscita, né? Essas pessoas não sabem o fim da história. Então eles vão se apaixonando por Jesus ao longo do filme. E quando Jesus morre, é uma tragédia. Então, gente, quando Jesus ressuscita, é uma alegria, é uma vibração. E quantas pessoas entregaram a vida a Jesus por causa desse filme? Então, são estratégias. Um filme, uma peça, um talento, um cartaz. Eu vi um cara na rua mais movimentada do mundo, eu acho, mais famosa do mundo, lá nos Estados Unidos, na Times Square. A coisa que eu achei melhor do que a primeira vez que eu fui lá foi um irmão que se mudou para lá, que vive lá, com uma faixa assim na frente e outra atrás, uns cartazes assim, falando de Jesus. E ele botou também um microfonezinho assim de lapela e uma caixinha aqui nele mesmo, e ele fica recitando a Bíblia, lendo a Bíblia, falando de Jesus. Gente do mundo todo que passa por ali ouve, porque um irmão foi para ali. Então, a gente precisa ouvir essas histórias de evangelização e aquecer nosso coração. A gente precisa orar por quem está fazendo, ajudar. Pode criticar nunca. Se aquele irmão está cantando ali no meio da rua, desafinado, deixa. Você não está fazendo nada, ele está fazendo do mesmo jeito. Nunca critique, ore, interceda, apoie. E faça o que puder, como puder, do jeito que puder. Faça um sacrifício de amor por Jesus. Essa palavra de Deus, na verdade, precisa chegar ao conhecimento de todos os povos. O objetivo dessa pregação de hoje, ela é mais curta, porque ela vai ter uma aplicação bem prática aqui. Como a aplicação é bem particular e prática aqui, nós vamos encerrar a transmissão. Deus abençoe a todos os irmãos que nos ouviram até aqui. Aqui também nós vamos encerrar.